Vamos até Marcos, capítulo 12. Vamos ler dos versos 28 ao verso 34. E diz assim o texto: Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, é verdade que ele é o único Deus e que além dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Hoje avançamos para um texto que dá por concluída esta cena, este encadeamento de episódios em que Jesus está a ser testado pelos seus adversários. Então lembram-se que na semana passada o pastor Tiago pregou acerca da questão do casamento e da ressurreição que os saduceus trouxeram a Jesus. Antes disso tínhamos visto os fariseus a chegarem e a questionarem Jesus sobre a questão do imposto. E Jesus diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E hoje nós estamos diante de mais uma prova, agora pela mão ou pela boca de um escriba. E o escriba era aquele homem, em algumas traduções aparece doutor da lei, ok? É interessante porque no original grego, escriba como é que se diz, João? Já não te lembras? Gramateus, de onde vem a nossa palavra de gramática. Portanto, é a ideia de alguém que tem a gramática pronta a sair, a gramática do Velho Testamento. Então este escriba chega até Jesus e coloca Jesus mais uma vez à prova. Ele quer saber o que é que Jesus acha que está em causa no quê? Na lei de Moisés, no Pentateuco, ou se quisermos na Tora. Então ele quer perguntar a Jesus o que é que Jesus acha. Isto não era uma pergunta incomum de se fazer, porque geralmente os religiosos iam ter com os rabis da época perguntarem-lhes coisas acerca da lei. Okay? Portanto, era até uma pergunta rotineira de se fazer a Jesus. Então o escriba quer saber o que é que Jesus acha que está em causa na lei mosaica, perguntando-lhe qual é o principal dos mandamentos. Não é? Logo aí no verso 28. Então aquilo que o escriba quer saber não é tanto um mandamento mais importante que todos os outros, mas é mais a intenção de destacar um mandamento em particular que contivesse o espírito de toda a lei. Okay? Que um mandamento em particular que conseguisse resumir tudo aquilo que estava em causa na lei do Velho Testamento. Então é interessante porque, sendo esta a última cena, o último episódio, a última questão dos testes a Jesus, é interessante que o texto sugira alguma coisa de diferente agora. Vocês sentiram alguma coisa diferente neste homem que traz o teste a Jesus do que nos outros que trouxeram os outros testes a Jesus? Sentiram alguma coisa diferente? O que é que sentiram diferente? Eu vejo aí algumas cabeças a acenar, uns O que é que sentiram diferente? Parece que ele quer ir mais além do que o próprio teste, não é? O Filipe disse bem, parece que este escriba está, ou pelo menos parece estar genuinamente interessado em Jesus. Repara, o escriba diz uma coisa interessante, ou antes, Marcos faz um comentário acerca do escriba, porque o escriba está a ouvir as discussões de Jesus até agora, com os fariseus e com os saduceus. Mas Marcos diz que o escriba, ao ouvir Jesus, percebeu que Jesus tinha respondido bem. O escriba consegue identificar uma coisa positiva acerca do que Jesus está a dizer.
Parece que o escriba quer mesmo ouvir Jesus, ao contrário dos outros, que trouxeram só armadilha para tentarem enganar Jesus, para tentarem apanhá-lo. Parece que agora o escriba quer mesmo ouvir Jesus. E é interessante porque a resposta de Jesus lá no verso 29, Jesus vai para a lei, de facto. Okay? Ele pergunta-lhe qual é o principal dos mandamentos e Jesus, como mestre que é, como rabi que é, como judeu, ele vai para a lei e diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus está a fazer uma coisa que acontece muito, ele está a citar o Velho Testamento. Portanto, ele vai diretamente para o Pentateuco, neste caso para o livro do Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, e ele vai citar a porção que é conhecida como o Shema, que quer dizer literalmente ouvir, ou a chamada a ouvir. O que é interessante, porque Marcos acabou de dizer que aquele escriba tinha ouvido a discussão entre os adversários e Jesus. E parece que Jesus fez de propósito, a dizer, ouve. Como quer dizer, tu estás a querer ouvir, então vamos lá ver. Ouve, ó Israel. Então ele está a citar esta porção. Vocês podem encontrar esse texto em Deuteronômio 6, no verso 4 e no verso 5. E esta passagem que Jesus diz aqui, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ela faz parte de um importante sumário da fé judaica e que os judeus faziam questão de recitar de manhã e à noite. Portanto, era algo que estava presente na mente deles. E qual é o contexto? Quando Jesus está a citar Deuteronômio, uma das coisas que os autores do Novo Testamento fazem é que quando eles citam o Velho Testamento, eles não mandam fora o contexto do Velho Testamento. Portanto, quando Jesus está a trazer isto, ele sabe que aquele escriba lembra-se do que estava em causa quando o Deuteronômio foi escrito, ok? E que contexto era esse? O contexto é de o povo, que já tinha saído do Egito, está prestes a entrar na Terra Prometida. E Moisés está a fazer os seus últimos discursos. Moisés sabe que não vai entrar, porque desobedeceu, mas o povo está prestes a entrar. E Moisés prega ao povo, recordando da aliança que Deus fez com o povo, depois de o ter resgatado do Egito. A aliança é essa que é atestada na lei que Deus dá. É confirmada na lei que Deus dá, e em particular os 10 mandamentos, lá no Monte Sinai, passagem conhecida. Então o que estava em causa também era o escriba lembrar-se que o bem-estar físico e o bem-estar espiritual do povo de Israel naquele tempo dependia deles ouvirem Deus, dependia deles obedecerem à lei de Deus. Reparem, esta é uma amizade especial que Deus estabelece com o povo e Jesus quer trazer isso para a sua resposta. A amizade especial que Deus estabelece com o seu povo não surge como uma resposta que Deus dá ao povo por alguma coisa que Ele vê que o povo tem. Okay? E isso aparece no Deuteronômio também. Quando Deus, lá no capítulo 7, um pouco mais à frente, vai dizer: eu não vos amei, eu não vos escolhi, porque vocês fossem mais numerosos do que os outros, porque vocês fossem um povo mais importante que os demais povos. Na prática, o que Deus está a dizer ao povo é: eu amei-vos porque eu vos amei. Que geralmente é um argumento que não nos satisfaz muito, não é? Nós geralmente queremos ouvir alguma coisa acerca de nós, não é? O que é que tu viste em mim? Foi a minha beleza? Foi a minha capacidade de andar de modo elegante na rua? Foi o quê? Imagina alguém dizer: eu amei-te porque eu te amei. E nós ficamos: ok. É bonito, mas estava à espera de alguma coisa mais forte. Mas se nós considerarmos estas palavras, de facto não há nada mais forte do que isto. Porque Jesus está a colocar a iniciativa toda do lado de Deus. Jesus quer trazer para a conversa o facto do amor deste Deus único ser a força motora para um povo pecador ser transformado. Reparem, nós não podemos amar Deus sem que o seu amor nos alcance primeiro.
Nós não podemos ter a presunção de achar que podemos amar Deus sem que o seu amor nos alcance primeiro. E Jesus vai continuar a dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Jesus está na prática a dizer: lembrem-se que Deus resgatou-vos porque Ele quis fazê-lo. Não porque vocês merecessem, mas porque Ele quis, é por causa disso que Ele vos chama a amar. Nós não temos como amar o Senhor sem que o seu amor nos alcance primeiro. Como é que este amor funciona na prática? Como é que esta resposta em amor funciona na prática? Nós temos isso no verso 30, quando Jesus diz: amarás o Senhor como? De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Há alguma coisa que se repita que vocês repararam aí nesse verso? De todo, não é? A partícula de todo, que está a qualificar a maneira como devemos orar. O que é que vocês acham que está em causa aqui? Como é que nós devemos amar a Deus? Como? Digam. O que é que vocês acham? Assim, ou inteiramente? Nós devemos amar Deus com tudo o que temos, com tudo o que somos e com tudo o que temos, nada menos do que isso. E é este amor que nos deixa inteiro, porque pede tudo o que nós somos. Pede as nossas emoções, pede o nosso espírito, pede a nossa mente, pede a nossa vontade. E isto contraria muito a nossa tendência moderna de, às vezes inconscientemente, nós separarmos aquilo que nós sentimos das coisas que nós pensamos. Por exemplo, há um jargão para quem gosta de futebol. Quem é que gosta de futebol aqui? O Ageu não conta porque ele é jogador de futebol, não sei se sabiam, mas ele joga mesmo profissionalmente. Mas há um jargão, não sei se já te disseram isso, Ageu. Vocês estão a jogar demasiado com o coração e não estão a jogar com a cabeça. Costuma-se dizer, né, que uma equipa está a ir a todas, está a dar tudo o que tem, mas não está a conseguir raciocinar, pensar em como é que deve usar essas forças. Essa é uma distinção que nós naturalmente fazemos porque somos pessoas modernas, somos produtos do Renascimento e do Iluminismo e por aí fora. Mas essa divisão não acontece aqui na Bíblia, porque as coisas aparecem juntas. Vocês têm de amar com tudo. Tu não podes amar com a tua mente se não amares com o teu coração e com a tua vontade também. Toda a nossa vida, reparem o que é que Jesus está a dizer, toda a nossa vida tem de ser uma vida de amor ao Senhor. Toda a tua vida, quando Deus te chama a responderes em amor, toda a tua vida tem de ser uma vida de amor constante a Deus. Não é pela metade, não é apenas às vezes. É um amor que se vê constantemente. Espero que estejam a sentir a exigência, porque isto de facto é exigente. Não desperdicem essa exigência. Não a evitem. Ao mesmo tempo, a obediência a este Shema, ao ouve Israel, é visível na segunda parte da resposta de Jesus, lá no verso 31. E o segundo é este. Então o escriba pede um mandamento. Senhor, qual é o mandamento mais importante? E Jesus não lhe dá um, dá-lhe dois. Okay? O primeiro foi: amarás o Senhor teu Deus. E agora, o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mais uma vez, Jesus vai buscar um texto do Velho Testamento. Okay? Amarás o Senhor a ti mesmo é um texto que já existia na lei mosaica. Alguém sabe de que livro é que Jesus vai retirar este verso? É um livro incrível de se ler. Estou a ser irónico. Qual é aquele livro incrível que toda a gente ama ler, do Pentateuco? Levítico. Viram? De um livro como o livro de Levítico, que é só leis, é só prescrições, é só regras, tiramos uma coisa que faz parte da nossa vida cristã: amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus está a citar Levítico 11, aliás, Levítico 19, 18. E mais uma vez, qual é o contexto no Levítico? O Levítico é aqueles livros difíceis para aqueles que se aventuram a ler a Bíblia toda num ano. Começamos bem no Gênesis, não é? Quem é que gosta do Gênesis? Quase toda a gente gosta do Gênesis. Tem histórias incríveis. Avançamos no Êxodo, pelo menos a primeira metade do Êxodo. Quem é que gosta da primeira metade do Êxodo? Incrível. Mar Vermelho aberto, milagres no Egito, enfim. Segunda metade do Êxodo. Já alguém chegou lá?
é incrível também. Começam a vir mais leis, mais ordens, construção do tabernáculo, por aí fora. E se por um milagre nós chegamos ao final do Êxodo, nós precisamos de outro milagre para continuar a ler o Levítico, porque o Levítico é mesmo como é que começa a escavar, não é? Agora vocês vão aprender como é que se vive com o povo e uma série de leis que é dada ao povo de Israel. Mas há uma coisa que nos ajuda imenso a ler esse livro, porque há uma espécie de refrão que acompanha o livro do Levítico. Quando Deus diz lá no capítulo 11 que toda aquela lei serve o quê? Deus está a transformar o povo. Deus está a chamar o povo a ser santo. O objetivo do livro do Levítico é que o povo, através da lei de Deus, viva uma vida que reflita, que espelhe o caráter de Deus. Sede santos como eu sou santo. Que é um verso também citado no Novo Testamento. Sede santos como eu sou santo. Este era o contexto. Então Jesus está a citar: ama o teu próximo como a ti mesmo, e na cabeça do escriba provavelmente estava a ver: este é o livro em que Deus diz para nós sermos santos como Ele é santo. Amares Deus primeiro é o que te permite amar o próximo. Okay? Não podes ter a ilusão de conseguires amar o teu próximo como a ti mesmo se não colocares em primeiro lugar o amor que deves a Deus. Amares Deus primeiro é o que te permite amar o próximo. E amares o próximo é a prova mais real do amor que tens por Deus. Vê a maneira como Jesus está a juntar as duas coisas? Como Ele está a resumir o espírito da lei nestes dois versos? Há uma unidade nos dois mandamentos que resume todo o objetivo da lei. Para amarmos o próximo, nós temos de viver uma vida constante em amor a Deus. E como é que se percebe que tu amas a Deus, que não é apenas uma coisa abstrata? Amar a Deus é assim uma coisa que fica lá no alto das nossas ideias e da nossa cabeça, e agora fazer outra vez a distinção entre cabeça e tudo o resto. Isso vê-se na maneira como tu amas os outros à tua volta, e em particular a tua igreja, os teus irmãos na fé. Lembram-se aquela passagem que João, na sua primeira carta, diz: aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é o quê? É mentiroso. Porque essa é a maneira prática como tu tens de ver que tu amas de facto Deus com tudo o que tens. É quando tu te entregas em amor ao teu próximo. Ok, vamos avançar. Coloca os teus olhos no verso 35, porque chegámos à parte em que, de facto, fica cada vez mais confirmado que o escriba tem uma atitude diferente dos outros. O escriba concorda com Jesus. Muito bem, mestre. É verdade que Ele é o único Deus e que além dele não há outro. E o texto continua, é interessante agora, que depois do escriba dizer, já no verso 33, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo. E agora ele vai adicionar uma coisa, é interessante isso. Ele adiciona um elemento na sua interpretação. O amor a Deus e ao próximo vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios juntos. E isso era algo que estava também instituído no contexto da aliança. Quando Jesus está a falar do Deuteronômio, do Levítico, uma coisa que está lá escarrapachada é todo o sistema sacrificial do povo que Deus dá. Isso estava lá. O que é que isto quer dizer? E agora perdi-me aqui. Ao mesmo tempo, reparem, quando o escriba está a dizer cumprir esses mandamentos, amar Deus e amar o próximo como a nós mesmos, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Isto parece que para aqueles que têm contacto com a Bíblia, não é a primeira vez que nós já ouvimos assim uma coisa, pois não. Isto faz-nos lembrar outros textos, certo? Em que a ideia de devoção e sacrifício parece que aparecem juntas. Há aqui, nós podemos dizer, ecos de outros textos. Por exemplo, Oseias, que diz: pois quer misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ou ainda um texto ainda mais clássico, quando David confessa o seu pecado no Salmo 51 e ele diz: porque o sacrifício que te agrada é o quê? É um espírito quebrantado, é um coração compungido. E isto vem à cabeça, nós lembramos-nos disto.
Atenção, isto não significa que na visão daquele escriba, a visão religiosa, o amor que a lei convoca tornava os sacrifícios desnecessários. Porquê? Porque os sacrifícios estavam a ser feitos continuamente, feitos repetidamente. Mas significa que os sacrifícios devem acompanhar uma atitude de devoção completa. E esse passou a ser um dos principais problemas do povo no Velho Testamento. Eles continuaram a sacrificar, a religião ficou, mas o amor a Deus não, porque não havia o verdadeiro sacrifício, não havia o sacrifício no coração. A religião deles continuou, os sacrifícios continuaram a ser feitos diariamente, vez após vez, mas o coração deles estava cada vez mais longe de Deus. O sacrifício no coração não acontecia, de tal maneira que Deus dizia: os vossos sacrifícios cheiram-me mal, eu não quero saber disso para nada. Repara a implicação que isto tem para as nossas vidas. A nossa vida religiosa pode ser impressionante. E estando hoje nós aqui na igreja, parte do princípio que todos nós tínhamos algum tipo de vida religiosa, algum tipo de ritual religioso em que pelo menos uma vez por semana vamos à igreja. A tua vida religiosa pode ser muito certinha, pode ser impressionante até, mas se não tiver amor, de nada valerá. Se não houver devoção, se não houver um coração continuamente contrito e compungido por causa da palavra, de nada valerá. Este homem de facto está mesmo a apanhar o que Jesus diz. Foi ele próprio que disse isto, hein? Foi o escriba. Foi o escriba que disse isto. E Jesus reconhece, no último verso, Jesus reconhece a sabedoria nas palavras do escriba. Quando ele diz, vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus reconhece que o escriba de facto está a responder bem. Porque ele está a ir na direção certa, para aquilo que está em causa. O que interessa não é a aparência de fruto, o que interessa não é a aparência de santidade. E lembrem-se, é isto que também está em causa em todo o contexto médio do que está a acontecer. É uma crítica feita diretamente aos religiosos por aparentar uma coisa que eles não têm para dar. Lembram-se da parábola da figueira? Acabou de acontecer. O homem está no bom caminho, mas ainda falta alguma coisa, ele ainda não chegou lá. Porque Jesus diz, não estás longe do reino de Deus. E parece que nós chegamos aqui e dizemos assim, então, mas como assim? Ele respondeu tudo. Jesus até concordou com ele. Como assim não estás longe? Ele devia estar já lá. Ele tem o encadeamento certo, ele tem a doutrina certa. Como assim? Não estás longe do reino de Deus. Reparem que a maneira como Jesus responde à questão dá a dica que o escriba precisa. Isto é tudo o que o escriba precisa para perceber. Porquê? Reparem, a autoridade de Jesus, ela é perceptível não apenas quando ele interpreta o que está em causa na lei, ok? Ele fala acerca da lei e mostra, ok, este homem tem autoridade para falar sobre a lei. Ele percebe exatamente o que é que está em causa. Ele resume isto como deve ser resumido. E a autoridade de Jesus fica clara. Mas também, a autoridade de Jesus fica destacada quando ele, começando na lei, faz um juízo agora sobre o quê? Repare, Jesus começou a falar na lei. Ele agora acaba a falar no quê? No reino de Deus. Este homem tem autoridade não só para dizer o que é que a lei diz, mas para fazer juízos sobre o reino de Deus. Quem é que é este homem? Isto é alguma coisa que nenhum doutor da lei, nenhum escriba faria. Ninguém se atreveria a fazer este tipo de afirmação. Eles faziam muitas afirmações acerca da lei, mas acerca do reino de Deus, ninguém faria isto. Apenas alguém muito especial é que poderia fazer uma afirmação destas. Jesus está-se a colocar no centro da questão quando afirma que a lei aponta para além dela. A lei tem um propósito não nela própria, mas para apontar para além dela, para aquele que dá acesso ao reino de Deus. Jesus é o verdadeiro intérprete da lei
E Ele é o verdadeiro cumprimento da lei, ao ponto de ser Ele quem tem autoridade para dar acesso ao reino de Deus. Jesus está a dizer, tu não estás longe no reino de Deus, porque tu tens de entrar nele através de mim. Tu tens de reconhecer que eu sou a própria entrada para o reino de Deus. Ao escriba, reparem, não faltava a teologia certa. Ele tinha a teologia certa, ele sabia o que é que a palavra dizia e ainda afirmou uma coisa além do que Jesus disse, e Jesus concordou com isso. Mas reconhecer Jesus é o objetivo dessa teologia, é o objetivo desse conhecimento, é o objetivo dessa compreensão do que está em causa na palavra. Queridos irmãos, até reconhecermos que Jesus é o centro de todas as coisas, nós vamos andar perdidos nas nossas tentativas bem intencionadas, mas equivocadas de agradar a Deus. Não basta uma compreensão precisa, ela é necessária, é essencial. Nós precisamos de um coração inteiro. Não basta uma compreensão precisa, nós precisamos de um coração inteiro. Para amarmos Deus com tudo o que somos e temos, e para amarmos o próximo como a nós mesmos, nós vamos precisar de sacrificar muito. Sabem porquê? Porque nós vamos encontrar sempre alguma coisa que vai reclamar de nós esse amor que deve ser exclusivo para Deus. O texto está a dizer-nos, tu tens de amar. Tu tens de amar Deus com tudo o que tens, com tudo o que és, e tens de amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que nós reagimos a isto? Lembra, a exigência estava alta. Como é que nós reagimos a isto? Como é que tu reages a um mandamento destes? E agora gostava de vos ouvir a vossa reação assim honesta. Como é que vocês ficam diante de um mandamento destes? Ficam animados? Quem é que é capaz de fazer isto? Tu não és capaz, eu não sou capaz. Porque nós encontramos em nós, na nossa vida, há sempre alguma coisa que vai reclamar a nossa devoção para nós mesmos. Tu não vais conseguir amar os outros enquanto não te deixares de preocupar contigo mesmo. Isso é um grande sacrifício. Uma vida que é vivida ao ponto de tu não pensares mais em ti para que os outros tomem sempre o primeiro lugar na tua vida. E isso só é possível quando tu amas a Deus de corpo e alma, por inteiro. Ninguém consegue fazer isto, queridos irmãos. Sabem, esse era o ponto da lei também. Para o povo perceber, vocês não são capazes. Vocês precisam do próprio Deus a resolver isto por vocês. Por isso é que Jesus vem dizer esta afirmação. Não estás perto, não estás longe do reino de Deus, porque sou eu que tenho a capacidade de resolver isto por ti. Reparem, nenhum de nós consegue amar ao ponto de se sacrificar completamente. E por isso foi preciso um sacrifício perfeito no nosso lugar. Nenhum de nós consegue ter uma vida sacrificial perfeita em que possamos dizer, e o amor que aquela pessoa tem é impecável, imaculado, é perfeito. Ninguém. É por causa disso que um sacrifício teve de ser feito no nosso lugar. Esse sim, perfeito, imaculado, com valor eterno. Jesus amou o Pai perfeitamente. Jesus foi aquele que amou Deus de todo o coração, alma, mente e forças. Em tudo. E Jesus foi aquele que amou o próximo como a si mesmo. Porquê? Porque nós sabemos que Jesus morreu por pecadores. Jesus é amigo de pecadores. Ele que é o próprio Deus, Ele amou ao ponto de se entregar. Só Jesus foi capaz de fazer isto no nosso lugar. Jesus é a lei cumprida. É em Cristo, repara, que descansando no sacrifício perfeito de Jesus, é em Jesus que o amor de Deus nos transforma para uma vida de amor em sacrifício constante. É em Jesus que nós temos esta capacidade de vivermos num sacrifício que é constante. Ele não é perfeito, mas Ele toma conta da nossa vida. É um padrão que agora continua e que se aperfeiçoa à medida que o vamos fazendo. Porquê? Porque estamos em Jesus. Porque Ele já fez isto no nosso lugar.
E reparem, terminando, fechando só, vejam lá como é que termina este texto, esta perícope. Não é? E ninguém mais ousava interrogá-lo. As pessoas ouviram o que Jesus disse. Jesus chegou ao ponto de mostrar que ele tem autoridade para fazer afirmações sobre o reino de Deus. Mais ninguém teve ousadia sequer de perguntar o que quer que fosse a Jesus. Do mesmo modo, quando tu te vês capturado pelo amor de Jesus e pelo que Ele fez por ti, tu não mais ousarás olhar para o que podes perder, porque Jesus é tudo para ti agora. Tu não mais vais ousar perguntar o que é que eu posso perder, porque tu não vais estar importado com isso, não vai ser mais a coisa mais importante para ti. Porque Jesus fez isso no teu lugar. Tu agora vais estar disposto a perder o que quer que seja para amares Deus. E tu vais estar sempre disposto a perceber coisas na tua vida que tu não tinhas visto ainda, mas que Deus te vai revelar à medida que tu vais vivendo, que ainda têm domínio sobre o teu coração. E por causa de Jesus tu vais ter a capacidade de colocar isso aos seus pés, diante da cruz, arrependente, dizendo: Senhor, perdoa o meu pecado porque eu tenho teimado em viver para mim. E eu sei que isso impede o meu amor a ti e impede o meu amor pelos outros. Ajuda-me, Senhor, não a esforçar mais, porque isto não tem a ver com o meu esforço, mas isto tem a ver com a confiança que eu tenho no teu Filho Jesus, porque Ele fez isto de maneira perfeita. Quanto mais tu confias em Jesus, mais capacitado tu te verás para amares Deus e para amares o próximo, não por tua causa, mas por causa de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, porque se ela nos confronta e nos deixa tantas vezes sem chão, diante da exigência que ela nos traz, ao mesmo tempo ela deixa-nos consolados, porque sabemos que nada fizemos, mas o teu Filho Jesus fez tudo no nosso lugar. E somos chamados apenas a confiar nele, a entregar tudo, colocarmos a nossa fé em Jesus. Ajuda-nos a fazê-lo, para vivermos de facto vidas que te agradam, que não têm problema em sacrificar o que quer que seja, porque o nosso maior desejo agora é viver para ti, Senhor, amando-te, amando os outros à nossa volta. Nós oramos pedindo-te isto e agradecendo no nome de Jesus. Amém.